Mais uma vez nos encontramos ante as câmeras do nosso GD. E nessa oportunidade, estamos do lado aqui. Um prazer ter essa nossa amiga, essa nossa irmã, a nossa Cristiane Drux. Ela é do Movimento Espírita aqui do estado do Rio de Janeiro, claro, naturalmente do Brasil. Ela que dirige a Comunicação Social Espírita do CES, que é o Conselho Espírita do Estado, faz parte lá do Centro Espírita Irmão Esperança, num bairro aqui do Rio de Janeiro, que está ligado ao 32º Conselho Espírita de Unificação, jornalista, fala inglês, fala alemão, arranha ou mais ou menos fala francês e já está se bandeando por Esperanto. Bonantago. Bonantago. Viu como é que a pronúncia dela é boa? Bonantago. É um prazer muito grande estar contigo aqui, Givanildo. Muito, muito bom mesmo e congratulações, se pudermos dizer assim, esperantistas. Obrigado. Então, a nossa Cristiane, que já teve lá um experimento lá na Rede Globo também, enfim, é bastante andada por esse mundo de Deus. Mas como é que é essa história de ser médium? Você que é médium psicógrafa, você que é médium esclarecedora? Sim, na verdade, Givanildo, a mediunidade, ela me acompanha aí já desde criança, né? A gente sabe que a mediunidade, às vezes, em algumas situações, ou na maioria das vezes, né? Você era de família espírita? Minha mãe é espírita, sempre foi, e meu pai, assim, simpatizante, digamos assim. Ele entende, mas não procura se dedicar muito, né, ao estudo da codificação, enfim. Mas ele acredita em todos os nossos preceitos básicos, né? Então, em casa, eu sempre tive muito apoio, né, e muita possibilidade de travar contato desde cedo com a literatura espírita. Eu me lembro pequenininha, minha mãe fazia parte daquele círculo do livro antigo, que a FEB... que você podia se inscrever no Círculo do Livro, e a FEB todo mês mandava uma edição para casa, né? E eu sabia que a mamãe fazia parte desse Círculo do Livro. Eu ficava assim, eu me lembro pequena, assim, 6, 7 anos, esperando os livros chegarem. Eu estava ávida para saber qual era o livro do mês para eu poder começar a ler, né? Mesmo livros mais voltados para o público adulto, eu, enquanto criança pequena, eu gostava de ler, né? Talvez até porque algo em mim, lá de reminiscências do passado, já me vibrava intimamente a possibilidade de travar contato com a literatura espírita, né? E aí, desde pequenininha, eu também tive, episódios, né, de me reconhecer médium, né? Interessante. Eu tinha vidência muito, assim, latente, muito ostensiva enquanto criança. As assistentes lá de casa que ajudavam a mãe na limpeza, né, as diaristas, hoje se fala diarista, né, mas antigamente as moças que tomavam conta de mim e da minha irmã durante o dia lá em casa, quase pouco paravam em casa, porque era curioso, porque eu sempre ficava brincando dentro de casa de pique com espíritos elementais, que hoje em dia eu sei, que eu reconheço serem espíritos elementais. Deixa eu dar um corte aqui, porque isso é tudo muito interessante. Espíritos elementais, como é que funciona isso e tal? Na verdade, assim, as linhas esotéricas, né, alguns entendimentos esotéricos chamam esses espíritos de duendes, né? E a gente sabe por Kardec... Duendes, salamandras... Isso, espíritos mais voltados à natureza, né, ligados a muita gente não aceita e tal. E eles existem, Eles né? existem. Eles existem. Tanto existem que eu brincava com eles em casa. Com eles. Como é que você via eles? Como é que a gente brincava mesmo. Anõezinhos, eles têm exatamente aquela, vamos dizer assim, aquela aparência, aquela imagem dos 7 anões da Branca de Neve. Né? Aqueles anõezinhos, né, bonitinhos, né, cativantes. E eu ficava brincando de correr dentro de casa atrás deles. E as moças que nos ajudavam em casa ficavam apavoradas. Porque quando me falavam, Cristiane, para de correr, você está correndo atrás de mim. Eu falei, eu tô correndo atrás do... Eu chamava de duende na época, né? Tô correndo atrás do duende. E elas ficavam apavoradas, né? Aí ficavam com medo, pediam as contas, saíam de casa. Quase pouco parava. As nossas babás e as nossas assistentes lá de casa quase pouco paravam por esses episódios, né? Sim. E depois a vidência ela suavizou um pouco. Eu logo cedo ingressei na Mocidade Espírita, fiz desenvolvimento mediúnico,
me vi um pouco às voltas sempre com a psicografia e agora, mais recentemente, eu estou tentando auxiliar no que me é possível auxiliar, dentro da reunião mediúnica lá no próprio CERJ, no esclarecimento de amigos de irmãos espirituais, né? Ah, exato. Aliás, é um assunto que mais tarde, a gente espera numa outra oportunidade, desenvolver um pouco mais, aprofundar mais esse trabalho dos espíritos elementares, porque acompanha os espíritos, não, cuidado, olha, isso é antidoutrinário. Imagina, tem Kardec. Claro que está. São espíritos da natureza. Lógico. O nosso André Luiz faz uma citação em uma de suas obras, não sei se nosso lá, onde ele vai para a natureza e pega também, espírito da natureza. Também. E a gente precisa, no movimento espírita, amigos e irmãos, estar muito atento. O doutrina espírita não é uma religião, não é um conceito, é só aquele. E nem é a religião. São leis naturais, são leis divinas. Isso. Que estão dentro de cada um de nós. Ninguém foge delas. Por isso é o Evangelho Redivivo, que hoje entendemos por quê. Mas aí como é que esse assunto nós iremos aprofundar mais tarde. Tá bom. Como é que funciona esse processamento? Você, quando criança, de repente se apresentava, você não percebia. Sim. E agora você, como médium, que desenvolveu também a evidência, e também no aspecto da psicografia, como você faz? Você sente alguma diferença? De repente você está em concentração, sente alguns arrepios? Como é que funciona isso? Na verdade, quando você está, né, Givanildo, dentro de uma reunião mediúnica séria, e quando a gente fala reunião mediúnica séria, há de se cumprir aí alguns respeitos, né, em relação à organização dessa reunião, né? Há de ser disciplina, seguir um pouco o que está previsto, né, da codificação, né, ser um grupo harmônico. A reunião ela tem que ter um fim sério, não de curiosidade, né? Tem todo digamos assim, todo um rito a ser cumprido no sentido de seriedade da reunião. Eu comento para as pessoas, para mim, o livro dos médiuns é o maior compêndio com relação a esse assunto. Que nós temos esse conhecimento. Mostra ali direitinho como se fazer e o que se espera, né? Então, quando você está envolvida em uma reunião mediúnica séria e você está ali dentro de um grupo harmônico e você entra num processo de concentração, aquela quietude, né, que faz parte do silêncio da reunião mediúnica, você começa, sem sombra de dúvidas, na medida que você se concentra, que você entra em um processo introspectivo, você começa a perceber, né, nitidamente uma presença próxima a você, né? Algo que te sinaliza que não é você ali só, você está, de uma certa forma, compartilhando sensações que não são só suas. Como é que se faz fisicamente com relação a você? Um sente arrepios, outro de repente ou sente a presença mesmo, né? No meu caso, eu sou médico psicofônico. Então, e aí você começa a perceber, no caso da psicografia que eu exerço, né? Eu não perco em momento nenhum a lucidez. Sim. Mas as palavras que começam a encharcar a minha mente não são provenientes da minha estrutura de raciocínio. E eu consigo identificar isso de uma forma muito clara. Então, é como se fosse um ditado, sabe? Alguém ditando, e aí eu ouço aquilo e transcrevo. Quer dizer, pelo menos comigo se dá a psicografia dessa forma. Então, é necessário, e daí a importância do estudo, e por isso que os espíritos que nos assistem mais diretamente, os espíritos que auxiliaram na codificação, e o próprio Kardec, sempre recomendou, né, Givanildo, muito estudo, porque só mediante o estudo é que a pessoa vai poder conseguir diferenciar o que é dela e o que não é dela. O que é anímico, né, porque em toda manifestação mediúnica não há como se negar isso, existe um componente anímico. Com certeza. Né? Isso é real. Agora, a questão é o quanto anímico está sendo aquela manifestação. Exato. Quer dizer, se você está trabalhando num percentual de 90% anímico e 10% de influência espiritual, a gente já diz ali que não é uma comunicação mediúnica, é uma comunicação anímica, da ânima, né, da própria pessoa. Médio, né? Mas a comunicação mediúnica, ela sempre vai trazer agora, um componente anímico. Você que tem a vidência, né? Você que psicografia, existe uma diferenciação no momento, por exemplo, como eu estava começando a dizer, em meu caso, sou psicofônico, de repente sinto arrepios, de repente sou tomado, e daí estou consciente de tudo aquilo que está acontecendo, mas eu sei que aquele pensamento ele é meu. Sim, exatamente. Embora se misture com os meus. Como é que se faz, você que tem 2 tipos de faculdade mediúnica,
né? A psicografia se manifesta dessa maneira, a vidência se manifesta de outra maneira, como se faz de modo geral? A vidência... Isso com relação a você, exato, a vidência eu acho que é uma coisa mais latente, que a gente consegue diferenciar melhor do que a influenciação da mediunidade para a psicografia. Sim. Porque a vidência... No meu caso, hoje já está um pouco amortizada, mas no meu caso, enquanto criança, eu via espíritos que eu não conseguia diferenciar quem está encarnado e quem está desencarnado. Eu vi igualzinho. Tanto é, Givanildo, que eu desenvolvi uma mania, que eu só perdi até bem pouco tempo atrás, de dormir de bruços. Porque eu escondi o rosto enquanto criança, eu escondi o rosto no travesseiro, porque eu achava que o que eu via eram pelos olhos da matéria. Né? E, na verdade, a evidência ela acontece não pelos olhos. Né? Você tem ali uma comunhão, digamos assim, né? No caso da mediunidade, que você consegue enxergar e ver na terceira dimensão, que está além da matéria. Muitas vezes se faz, a impressão que você tem que é fisicamente. Olhos. Exatamente, que não é pelos olhos. Você vai fechar os olhos e você vai continuar vendo. Exato. Existem muitos médiuns videntes cegos. Sim. Né? O próprio Mileco, me lembro dele. Exato, né? Mileco, nosso saudoso querido Mileco, ele tinha vidência e era cego, totalmente cego. E com relação à psicografia, como é que faz? A psicografia, então, você sente, na verdade, quando eu começo a perceber essa aproximação do espírito comunicante, você sente que aquelas ideias não te pertencem. E a minha mão e o meu antebraço, eles ficam quase que em um torpor. E aí eu já vou, eu tento ser dócil, né? E eu tento me entregar ao processo da psicografia. E aí a gente já vê que as ideias vão me encharcando em termos de entendimento intelectual, mas a minha mão, ela fica um pouco com um movimento... assim, conduzido mesmo. Sim. Não seria algo mecânico, né? Que a gente diz a psicografia totalmente mecânica. Mas Kardec, inclusive, faz seria uma um semimecânico, né? Assim, né? Semimecânico. Um semimecânico. Ele diz que existe o mecânico, o semimecânico e o consciente. Exatamente. Que você, naturalmente, né? Então, o meu seria um misto entre o semimecânico e o consciente, né? Quer dizer, eu continuo guardando lucidez do que está sendo dito, escrito, mas eu perco um pouco o controle do meu antebraço e da minha mão. Agora, você que já militou em comunicação, milita em comunicação, inclusive, sem ser espírita, ou fora do movimento espírita, no caso, como dissemos no início, você fez parte lá da atividade de uma rede de televisão. Sim. Se da Globo ou não, sim, não interessa, sim. a gente está preocupado mais com o fenômeno em si, não é isso? Exato. Como é que funciona? Você que é jornalista, começa a escrever, você sente que nesse escrever vem da tua cabeça, ou de repente vê um traço de alguma coisa mediúnica? Olha, Givanildo, ótima pergunta, porque atualmente a gente tem procurado se dedicar muito, né, ao movimento e, lógico, que a nossa contribuição a gente quer que seja uma contribuição exitosa, né? Claro. Então, quando a gente procura, principalmente dentro dessa alçada nossa agora da comunicação social, onde a gente acaba tendo que escrever muita coisa, né? A gente mantém o conteúdo do site do SERJ, então tem os editoriais, enfim... Faz parte do nosso dia a dia a questão da escrita, do elaborar textos. Eu costumo dizer e brincar com os meus companheiros de equipe, porque a gente não trabalha sozinha, que eu tenho sido como se fala, uma plagiária moderna. Plagiária moderna. Porque o que eu tenho plagiado aí, porque é muito menos meu do que dos amigos espirituais. A gente tem realmente percebido uma influência muito forte, uma presença muito amiga ao nosso lado, graças a Deus, na execução dos nossos trabalhos do dia a dia. Então, recebe inspiração mesmo, sabe? Você à noite já se viu fora do corpo físico, participando de atividades assim, dessa ou daquela maneira? Sem dúvida. Aliás, eu tenho uma história boa e que a gente vai contar aqui em primeira mão para vocês. Nos foi encomendado, na Comissão Regional Sul, que aconteceu no primeiro semestre desse ano, a gente recebeu... Que, aliás, descobri, inclusive, o esperantista lá também. Então, tinha falado de esperanto. Pois é. Então, aí a gente recebe os dirigentes, né, dos movimentos espíritas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais veio como visitante e Mato Grosso do Sul. Sim. Então, esses companheiros, eles estiveram conosco aqui, criando as diretrizes e o planejamento de trabalho da FEB para o plano de trabalho 2018-2028. E quem sediou esse encontro esse ano foi o Rio de Janeiro, então todos vieram aqui para o Rio de Janeiro.
E a direção nacional da FEB, que é o nosso querido André Siqueira, ele me pede na reunião dos comunicadores para que o Rio de Janeiro, ou seja, a nossa equipe do SERJ, assuma a responsabilidade de criar o cartaz de divulgação da Gênese, do livro A Gênese, que ano que vem está comemorando 150 anos. Sim. Então, para a campanha de divulgação do cartaz da Gênese, a gente recebeu essa encomenda da FEB para que nós elaborássemos o cartaz dos 150 anos da Gênese, uma vez que o cartaz dos 150 anos do Livro dos Espíritos fomos nós que fizemos também. Vocês também. Sim, das borboletas, os livros em formato de borboleta e tal. E aí a gente recebe essa incumbência e eu fico muito preocupada com essa demanda, porque a Gênese, ela primeiro, que é um livro pouco lido, né, um dos menos lidos. Importantíssimo livro. Um dos menos lidos. E criar uma imagem que se associa à Gênese fora do lugar comum, do mundo, do universo, é algo difícil. É uma tarefa difícil, né? Então eu falei, puxa vida, como é que eu vou inventar algo de diferente que cause um impacto desejado? Fiquei preocupada, porque eu não sou tão criativa assim. Givanildo e meus amigos que nos assistem nesse momento. Eu fui dormir, acordei no meio da noite, 3 horas da manhã. Acordei sob o impacto de uma vivência que eu estava tendo no plano espiritual, onde os espíritos amigos me projetavam uma imagem, que era o universo como pano de fundo. Eu via como elemento central uma ampulheta do tempo, uma ampulheta. E dentro dessa ampulheta, na parte de baixo, porque tem ali a junção no meio, né, que faz ali esqueci o nome, mas enfim, o globo terrestre estava na parte de baixo. Sim. Né? E na parte de cima da ampulheta, que não tinha tampa, eu vi uma névoa se fundindo no universo. Aí eu vi aquela imagem e falei assim, eu tenho que acordar. Eu lembro de eu me dando esse comando, eu preciso acordar para anotar isso. Eu desenhei muito mal, tentei fazer um RAF, rapidamente acordei, desenhei a imagem que me foi projetada e no dia seguinte eu conversei com a nossa Sheila, que faz toda a parte de design visual para a nossa área de comunicação lá do SERJ. E aí, ao já nos debruçarmos sobre essa inspiração, ela, Sheila e eu, para tentarmos concretizar o cartaz, a gente começou a pesquisar na internet e a gente começou a ver nas buscas de pesquisa que a gente fazia na internet, que quando um planeta entra em processo de formação, um planeta ou uma estrela, tanto faz, no processo de formação desse planeta, existe uma grande explosão celeste. Obrigatoriamente. Existe essa explosão celeste. E quando essa explosão ocorre... Por isso a história do Big Bang. Sim, sim. Que a ciência toda fala. Exatamente. E quando essa explosão ocorre, Givanildo, automaticamente, no momento da explosão, se desenha na abóbada celeste, se faz um traço de borboleta ou um traço de ampulheta. E a gente não sabia disso. Então a inspiração ela vem revestida de chancela científica. Sim. Porque nem eu e nem a designer sabíamos disso. E quando a gente foi estudar na internet para depois poder se encharcar de possíveis materiais de fundo para composição de imagem, é que não me veio essa informação. Então, assim, foi um episódio tocante para mim, primeiro porque eu percebi a sustentação espiritual, né? Quer dizer, o apoio espiritual diante da tarefa de ter que executar o cartaz da campanha nacional da Gênese. E segundo, para mostrar que quando existe a necessidade dessa intuição ou dessa influenciação mais direta, existe sempre a perspectiva de, nesse momento do desdobramento, nós termos um contato mais direto e profundo, né, com o plano espiritual, e me foi projetada a imagem. Que interessante. É muito interessante. Agora, com relação a essa ligação com o plano espiritual, aliás, deixa eu falar para vocês, queridos espectadores, ou espectando, dizem esperando, nesse momento nós estamos sentindo aqui uma vibração suave envolvendo a gente. Você deve estar sentindo também. Sim, maravilhoso. É como se, como não, com certeza, o plano espiritual superior atuando, está atuando, ajudando a gente. É interessante que digamos isso, para que possa nós, médios ou não, entre parênteses, porque nós todos somos médios, bem identificar quem é quem.
ou de modo geral, todo esse estado que nos cerca naquele momento, como agora. Sim. Você chegou a ter esse contato com os companheiros espirituais, identificando companheiros que já desencarnaram ou que não, que você... De onde eu conheço? Eu sei que eu conheço, mas de onde eu conheço? Coisa mais ou menos assim? Olha, no nosso tempo aí, já longo tempo, digamos assim, de reunião mediúnica, a gente tem a oportunidade, Givanildo, de travar contato com grandes amigos espirituais, né? Sim. Que já se tornaram amigos por essa convivência mais próxima. A gente reconhece com muita facilidade alguns, né? E me ocorreu lá no SERJ mesmo, numa reunião mediúnica nossa, a possibilidade de travar contato através de um médium psicofônico de um companheiro encarnado. Que interessante. Encarnado, que se encontrava doente. Ele estava já recluso em casa há muitos dias e a orientação médica é que ele permanecesse em casa, que ele não se ausentasse de casa, que ficasse em convalescência. E durante a reunião mediúnica, esse companheiro nosso, ele se manifesta para pedir ajuda. Então, encarnado, ele entra num processo de desdobramento em casa e se manifesta no médium psicofônico da reunião. E que Allan Kardec, inclusive, tem casos, alguns casos no livro dos que também não é novidade, mas... Não é novidade. Mas para nós espíritas, mas para grande parte da humanidade, ainda que acha que o espiritismo é algo inventado ou coisa diabólica, a gente pensa assim. As religiões, algumas, né, pensam dessa maneira. Aliás, as religiões não, os religiosos. Religiosos em si, está sempre esse tônus espiritual presente. Né? E no tocante à mediunidade, né, que antigamente era tida como bruxaria, né? Quantas mulheres não foram parar nas fogueiras, né? Principalmente as mulheres. De Joana d'Arc, por exemplo. Né? Exato. Por perseguição mesmo, né? Sim. Porque isso me toca muito de perto, Givanildo, porque eu acho que a gente já atuou desse outro lado e agora está correndo atrás do prejuízo, tentando corrigir tudo isso. Mas o quanto a Igreja Católica, né, tentou durante muito tempo, principalmente durante a Idade Média, cercear, né, essa possibilidade de relação com o plano espiritual. Porque na medida que... eu acho que Allan Kardec foi, acima de tudo, além de codificador, um grande libertador. Um libertador das ideias, né? Porque a doutrina espírita, ela franqueia essa possibilidade de contato com o divino, digamos assim, né, para qualquer um. E por uma questão política e de controle, de poder, né, a Igreja Católica, durante muito tempo, a gente fala da Igreja Católica porque foi a igreja predominante, né? Durante muito tempo... Que hoje já tem outra visão. Que já tem outra visão. Embora existam alguns grupos altamente ortodoxos. Sim, mas a abertura já chegou, né, um pouquinho, né? Eu estou lembrado que quando teve por aqui o Papa Francisco, eu estive divulgar a esperança. Eu fiquei impressionado com a divulgando esperança. É um desbravador, né? O clima espiritual que envolvia as pessoas, de modo geral, pessoas de várias partes do mundo. Exato, perfeito. E durante muito tempo, na Idade Média, a Igreja Católica tentou, por uma questão de manutenção do poder, cercear essa possibilidade de comunicação com o invisível, fazendo com que todos, para falar com Deus, passassem pela estrutura da igreja, né? Isso é uma coisa maquinada, né? Uma coisa premeditada de, justamente, de jogo de poder. Nunca deu certo, né? Mas é isso, enfim, eu acho que a gente, quando faz esse recorte histórico e deita o nosso olhar para o passado, a gente percebe o quanto a coisa já evoluiu, né, Givanildo? Maravilha, que maravilha. É pena que já está quase no final, Sim. Nós vamos chamar o senhor outras vezes. Tá bom, pode contar comigo. Mas minha amiga Cristiane Drux, eu esqueci de dizer o sobrenome seu, se disse, não consigo lembrar, se disse, que maravilha. Agora, para finalizar esse nosso bate-papo, que está tão esclarecedor, com relação a essa sua atividade mediúnica, o que é que você diz, de modo geral, para aqueles que são médios, para aqueles que estão começando a participar, as casas espíritas que muitas das vezes cerceiam esse tipo de atividade, de modo geral? Bom, olha, o que eu posso repassar adiante são os conselhos que eu mesma recebi, né, e que foram muito proveitosos para mim. É comum e recorrente, Givanildo, as pessoas que estão iniciando perguntarem assim, puxa, mas eu fico na dúvida se sou eu ou se é o espírito, se é coisa minha, né? Eu digo o seguinte, olha, se você está frequentando uma reunião mediúnica séria, se você está indo para lá de boa vontade, com sincera vontade de servir, né? Com a sua cabeça voltada e direcionada para o estudo,
né, para que você se arregimente forças no seu entorno, para que você realmente entenda o processo. Se você se cobrir de todas esses elementos de segurança e estiver praticando a mediunidade dentro de um ambiente sério, é muito pequena ou quase que improvável a chance de você servir, né, de joguete para espíritos mal intencionados. Então, o que você sente não é seu, né? Não é seu. Não trava isso, não fica com receio de não dar continuidade a esse tipo de manifestação, porque se você também ficar encharcado de muitas dúvidas, você vai ser, né, aquele instrumento pouco maleável, né? Aliás, a Ivone Pereira, que foi uma das médias. Exato, Dona Ivone, maravilhosa, né? Muito grande, isso. Sem contar outra, mas especificamente em nossa região, Ivone Pereira, isso. O próprio Allan Kardec, dessa importância, né, de você, até que se admita a dúvida, não a ponto em que venha cercear que ou obstáculos, a comunicação. né? Exatamente, é isso. Então, o meu conselho é esse, se entrega, né? Você está em boas mãos, né? A espiritualidade está olhando por você e você está bem intencionado, então não há motivo para que você não seja um servidor fiel, né? É isso. Por isso a importância da doutrina espírita junto à mediunidade. E, inclusive, dizer, olha, a doutrina espírita não é mediunidade. Isso. A mediunidade é usada para que se possa, naturalmente, bem conduzir ao instrumento para cada um de nós e que pessoas de outros conceitos religiosos ou não comecem a pensar nisso. Isso não tem nada a ver com coisas ruins, se alguém inventou isso ou aquilo para nos confundir. Mas, minha jovem, nós estamos terminando. Que obrigada, prazer. Givanildo. Você, obrigada mesmo. Não vou dizer suas últimas palavras, eu quero que você tenha outras vezes venha aqui também. O que é que você pode dizer finalizando para a gente? Eu acho que dizer que a mediunidade é algo natural, né? Que Kardec já coloca lá na codificação que todos nós somos mais ou menos médios, mais ou menos, não no sentido de mais ou menos, mas mais ou menos. Mais ou né? menos, isso mesmo. Então, dizer que a mediunidade é uma grande porta, né, para o exercício da caridade, mas é imensamente recompensadora no sentido da gente, apesar de estarmos a serviço de Jesus, nessa atividade mediúnica, a gente recebe muito mais do que dá, né? Então, a mediunidade ela é realmente uma bênção que nos aperfeiçoa enquanto espíritos. É muito bom, muito bom. Queridos espectadores, que prazer, que alegria termos esclarecimento tão profundos estabelecido pela nossa irmã e até outra oportunidade. Em Esperanto, diz revido. Como é que se fala? Diz revido e até logo em Esperanto. Diz revido. Você tem boa pronúncia. Diz revido. Até breve, até outra oportunidade.